tributária, oportunidades para empresários e investidores. Então, gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão conosco aqui em mais esse evento da XP. É um evento de suma importância, onde a gente busca trazer conhecimento, desmistificar aí o que, por vezes, pode estar meio confuso. A ideia aqui é ser um bate-papo, que vocês também interajam conosco, né? E trazer o que nós temos de oportunidades frente à reforma. E para falar desse assunto, eu tenho 2 convidados especiais comigo. Então, a primeira delas é a Deise Gabriel, né, sócia fundadora da Talks Gestão, advogada, tributarista. Deise, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. E também, para somar, né, esse time, professor Tiago Glicksmann, acertei? Muito bem, muito bem. Sócio também da Glickmans Associados, advogado tributarista, também vai contribuir bastante conosco hoje. Falar sobre o melhor tema de hoje e para uns 50 anos. Boa. E eu, né, sou Graziela Mondim, head da Estúdio Fiscal. Estou aqui hoje como intermediadora desse painel e vou estar também contribuindo um pouco com os nossos convidados. E vamos iniciar, então, antes de falar sobre as oportunidades, explicar um pouquinho o que é essa reforma tributária, né? O que tem de novidade. Deise, tu poderia nos trazer um pouquinho o resumo do que tá por vir aí? Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Eu tenho a missão de resumir com poucos minutos o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é novidade que nós temos a carga tributária mais complexa do mundo, né? Eu cito sempre o exemplo do McDonald's, que vende sorvete no mundo inteiro, e no Brasil ele vende sobremesa. Por quê? Porque houve a necessidade de alterar o produto do sorvete para que ele fosse enquadrado em uma alíquota com uma menor tributação. A reforma tributária, ela está posta para todos, ela é muito importante. E eu trago aqui o que nós temos, então, de novidade. Seguindo o modelo mundial, nós teremos, então, o IVA, né? No mundo inteiro, nós temos um IVA único. No Brasil, nós teremos um IVA dual, ou seja, a CBS, que vem substituir o PIS e COFINS, e o IBS, que vem substituir o ICMS e o ISS, que é o tributo municipal. Além disso, um dos princípios da reforma tributária é a não cumulatividade plena. O que significa isso? Hoje, as empresas elas têm a possibilidade de crédito e débito dos tributos. Só que existe uma discussão sobre o que gera crédito e o que não gera em determinada atividade. A não cumulatividade plena, ela vem trazer, então, com a reforma, a possibilidade de uma tomada de crédito integral sobre tudo aquilo que é pago na empresa. Então, tudo aquilo que eu pago, eu vou me creditar, e tudo aquilo que eu tenho saída, eu vou me debitar. Qual é a grande diferença quando a gente fala em sistema de arrecadação dos tributos? Hoje, quando a gente faz uma venda, o empresário faz uma venda, ele recebe o valor do produto e ele recebe o valor do tributo. Então, esse tributo, ele gira no caixa da empresa. Eventualmente, ao final do mês, quando se faz a apuração fiscal, se eu tiver um tributo a recolher, eu, como empresário, posso optar em não recolher naquele mês e recolher em um momento posterior e parcelar esse débito lá na frente. Com a reforma tributária e o split payment, que é o novo mecanismo de arrecadação, no momento que eu realizar a venda, o governo automaticamente vai reter o valor do imposto, através do split payment, que é o novo sistema das instituições bancárias. A única possibilidade do governo não reter esse valor é através de uma venda manual, né, via cheque ou dinheiro em espécie. Então, se tem uma preocupação do governo muito grande, principalmente lá no varejo, na ponta, no consumidor final, de a gente ter essa retomada, né, do uso de dinheiro e principalmente de cheque. Então, as empresas precisarão de um fluxo de caixa muito forte até final de 2026, porque essa implementação do split payment, ela vai começar com B2B, ou seja, empresa para empresa, a partir de janeiro de 2027. O que se tem falado hoje a título de planejamento tributário?
Nós precisamos, neste momento, analisar toda a operação fiscal da empresa para buscar eventuais oportunidades de crédito que ela, porventura, não tenha utilizado ainda, para mim gerar esse caixa até dezembro de 2026 e termos aí um valor de saldo para apropriar com os novos tributos. E aí, atrelado a isso, em janeiro de 2027, nós teremos uma grande procura no mercado por recurso, né, capital de terceiros. Caso contrário, as empresas não vão conseguir gerir os seus produtos, o seu caixa, porque é uma nova mentalidade. E, rapidinho aqui, a gente tem visto muito, ao longo dos anos, todas as alterações tributárias, o contador, a área fiscal, ela sempre deu conta. Então, a gente tem conversado com muitos empresários e ainda se tem essa mentalidade de que o contador vai resolver a reforma tributária. E, na verdade, ela não é uma reforma apenas de tributos, ela é uma reforma de negócios. A forma como nós fazemos negócio hoje, ela vai mudar drasticamente. Eu tenho que ter um setor de compras na empresa com conhecimento fiscal para mim poder ter barganha para negociar esse produto. Eu preciso de uma gestão financeira muito eficiente, porque um outro princípio da reforma é o crédito somente mediante pagamento. Então, se aquele fornecedor não pagou o imposto, eu não tenho direito ao crédito. Então, eu tenho que avaliar de quem que eu estou comprando. Enfim, depois eu falo um pouquinho mais, porque eu não posso estender, porque é muito assunto. E essa introdução ela foi muito boa, que ela já trouxe uma pincelada de vários temas que a gente vai abrir um pouquinho mais aqui ao longo, mas, resumidamente, ela vem com o objetivo de simplificar, mas ela vai muito além do que uma reforma somente tributária, como a Deise bem mencionou. Existem outros aspectos financeiros, estratégicos, organizacionais que a empresa tem que levar conta, e aqui a gente nem está trazendo segmentos que serão altamente impactados de forma cultural. E trazendo esse gancho, né, professor Tiago, queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, como essas mudanças elas vão impactar o ambiente de forma micro e de negócios, assim, né, dentro de um pouquinho disso que a Deise trouxe. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, boa tarde a todos, falar sobre o melhor tema. E para nós, eu trabalho com direito tributário há 20 anos, para a gente era uma grande dificuldade às vezes falar com vocês, que estão aí na ponta, para vocês entenderem a sensibilidade, porque você pode ser o melhor comercial, você pode ser a melhor indústria, o melhor prestador de serviço, mas se você não sabe precificar, acabou a tua estrutura, porque você vai ter uma coisa chamada débito tributário. E a reforma tributária, eu vou tentar aqui trazer alguns ganchos pelas minhas visões também, ela não é uma reforma tributária só sobre o consumo. Isso é importante indicar, porque o mundo está numa mudança de tributação. Isso a gente está vendo várias linhas, isso chegou no Brasil, logicamente, com a jabuticaba, que é o Brasil. E aqui a gente vem na linha de consumo, renda e patrimônio sendo alteradas ao mesmo tempo. Por que nós falamos muito do consumo? Porque isso teve uma alteração constitucional, por regras jurídicas, isso começou em 2023. Mas agora, tudo pega a mesma avenida, tudo está no mesmo caminho. E aí a gente vê tudo ao mesmo tempo. E isso acaba trazendo muitos impactos para o empresário. E aí, mas trazendo aqui a primeira resposta, mas o que o empresário precisa fazer? Primeiro, ele precisa ter conhecimento, um conhecimento holístico. Ele não precisa ser um expert em tributário, mas ele precisa ter uma ótima consultoria em tributação. Caso contrário, ele vai estar fadado a um risco. E exatamente esse é o grande ponto. A reforma tributária, a opinião aqui como professor, ela vem acertar duas coisas. Então, num ponto, o compliance, a conformidade, porque a gente tem, infelizmente, pessoas que trabalham com sonegação, com linha de recuperações indevidas, etc. e tal, e a gente também tem um outro ponto, que é a arrecadação. A arrecadação não é um problema no Brasil. A gente sempre critica, etc. e tal, tem um valor grande, mas hoje a gente tem discussão tributária 5,6 trilhões. Dá mais ou menos 75% do PIB, aonde se espera receber 16% só disso. Ou seja, imagina a sua empresa com um recebível que só de 16% vai ser efetivo. É muito ruim. Então vamos acertar a arrecadação. Então vem com esses dois polos. E aí, o que vai ser feito? Foi falado do split payment, depois nós vamos entrar um pouquinho mais no assunto. Mas o empresário, o que ele tem que fazer? Bom, a gente mexe com 3 grandes pontos, como eu falei, consumo, renda e patrimônio. Primeira coisa, patrimônio. A gente teve alguma notícia aqui no Valor Econômico, por causa da alteração, inclusive, de progressividade de TCMD, 30% a mais de holdings. Então, você começa na cadeia lá de cima. Vamos mexer no societário da empresa. Não só por causa da parte de inventário, de planejamento, etc. e tal, mas porque a tributação vai, pelo menos aqui no estado de São Paulo, duplicar.
A gente já tem expectativa de, estamos a 4%, vai para 8%, e dizem até papéis aí de 16%. Enfim, e também nós vamos ter discussão de base de cálculo, enfim, muita coisa. No consumo, o empresário, e aí não tem Ctrl+C, Ctrl+V, é trabalho único a único, em cada empresa. Isso precisa ser falado. O tributário não é uma commodity. Eu sinto muito em te dizer isso. Ele é um trabalho que... E vocês que estão ali, né, vamos dizer assim, quem está oferecendo o serviço, nós somos prestadores de serviços. O empresário, a empresa, ela só cresce por causa de você, em alguns casos. Você é o ferramental. E também na visão de risco ou na visão de oportunidade. E é exatamente nesse ponto que a gente entra. Então, você começa mexendo, por exemplo, na parte patrimonial e na parte de consumo. Como a Deise bem comentou, algumas empresas vão ter um ganho absurdo. Ramo industrial, compra muito. Agora, em um prestador de serviço? E quem está, por exemplo, numa linha aí de cumulatividade, um presumido da vida? Um simples, né? Aí você vai entender outra coisa que a reforma tributária ela traz também. Ela vai trazer um compliance da cadeia. Você vai ter que cuidar do teu fornecedor, porque se ele não paga, é mais custo para você. Olha que interessante isso. Então, todo mundo vai ter que se comportar como grande, independente do teu tamanho. Então, isso é uma coisa que... E aí, acho que foi uma das perguntas que foi feita. A reforma tributária é boa ou não é? Olha, primeiro que ela tem que ocorrer. Ela deve ocorrer para o Brasil crescer, para ter investimento. Agora, a gente vai entender também o seguinte cálculo. 2 mais 2 dá 4. Mais 3 mais 1 dá 4 também. Alguns vão ficar felizes e outros nem tanto. Então, eu acredito que quando você faz esse compilado, partindo do compliance, de estruturas, pensando em renda, como foi comentado aqui no primeiro painel, que eu bem assisti, a gente vem aí com a tributação de dividendos, né? Isso está na pauta, não é de agora, já é do antigo governo, e isso está evoluindo numa linha muito forte, e até porque é uma conta aqui bem simples. Vai ter isenção pelo projeto de lei, isso não é efetivo ainda. De 5 mil a 7 mil, sim. E o rombo disso? 22 bilhões. Da onde tira? Tributação de altas rendas. Então, não tem... A coisa é simples. A tributação explica o futuro de um país. É isso que está acontecendo no Brasil. Não, e isso é interessante que a gente fala muito da dificuldade de explicar o sistema tributário brasileiro. Então, uma das ideias também dessa simplificação é que a gente possa trazer investidores estrangeiros de uma forma simplificada. E que a gente sabe que no Brasil nem tudo que quer para ser simplificado acaba sendo, né? Acaba tendo vários puxadinhos, acaba complicando um pouquinho. E dentro dessa proposta, né, essa simplificação, Deise, tu acha que realmente trará uma segurança jurídica para os novos empresários planejar seus investimentos ou buscarem investidores de fora? Assim, como é que vai funcionar? Bom, o que acontece hoje, né? Nós temos um risco Brasil latente em razão da insegurança jurídica quanto à tributação. Esse período de transição, ele vai até 2032. A proposta da reforma, ela é a simplificação. O split payment, que é a nova forma de arrecadação, ele é único no Brasil, não existe algo parecido no mundo inteiro. Na Polônia e na Itália, em algum momento, ele foi criado para questões específicas de fraude. Então, a gente está no Brasil implementando uma inteligência que não existe no mundo. Acreditamos que lá em 2033, se efetivamente nós tivermos êxito nesse período de transição, nós diminuímos o risco Brasil e, com isso, nós vamos atrair mais investimentos. Mas, em contrapartida, nós temos a reforma da renda, que o Dr. Thiago comentou que ela está tramitando. Nós tivemos nos últimos 3, 4 meses aqui sucessivas alterações, quanto o decreto, se tem validade, não tem validade. Agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás, então, quanto à tributação do IOF, do ganho de capital, VGBL, que a gente tem a tributação a partir de 2026. Os aportes para a pessoa física, né, de investimento serão tributados a partir de 2026. Então, tudo isso vai pesando no bolso quando a gente fala de investimentos. Nós temos também um ponto específico quanto ao aumento da carga tributária nos prestadores de serviço. Principalmente, a gente traz aqui a questão de locação e venda de imóveis de incorporação. Nós estamos saindo de uma alíquota zero de PIS e COFINS e ISS para uma alíquota de 28%, que hoje não existe. Claro que
Nós temos um fator de redução nessa alíquota, que ela cai para 8,8% na pessoa física, na locação e na venda de imóveis, mas, mesmo assim, isso fará com que a precificação dos imóveis aumentem, né, a partir de 2027, locações também. E quando a gente fala de investimentos, e aí abre uma janela para vocês que são da área, de alocar, de repente, recursos em fundos imobiliários, né? Fundos de tijolo, em razão dessa situação. Em contrapartida, nós tivemos agora um pleito para tributar FII e FIAGRO a 5%. Nós não podemos tributar na fonte o capital das empresas, é o capital das indústrias. Automaticamente, se eu tributo a 5%, o meu preço, no final, ele vai sair mais caro. Então, a gente vê uma problemática, eu não quero polarizar aqui, entrar na política, mas a indústria do Brasil, ela realmente precisa ser vista com outros olhos. Nós precisamos de incentivo na área da indústria. Então, essa questão ela é crucial. Nós não temos ainda, né, ainda está tramitando, estimamos nos próximos meses, agora agosto, setembro, que vai acontecer a partir de janeiro de 2026. Então, acho que fica esse ponto quanto à captação de recursos, principalmente para as indústrias, que é necessário fomentar para conseguir aí alavancar o Brasil junto com a reforma. Perfeito, né? E agora que a gente entendeu um pouquinho o que essa reforma vai trazer, né? A gente sabe que ela tem inúmeros desafios, mas também esses desafios podem trazer oportunidades. Como a gente estava falando um pouquinho, até a questão de contadores, que é o que traz o amparo por trás das empresas hoje. A gente sabe que quando a reforma ela começar de fato a valer, muitos contadores, infelizmente, sairão do mercado. A gente vai estar falando de 2 regimes trabalhando simultâneo, ao mesmo tempo, então vai ser preciso que as empresas se organizem para ter profissionais que amparem nessas mudanças, que para alguns segmentos vai ser menos impactante. Qualificados. Né? Qualificados, exatamente, atualizados, e que tragam em tempo real e necessário para as tomadas de decisões. Mas, trazendo esse gancho, né, a gente tem falando muito dessas mudanças, o que a gente pode ter assim, de oportunidade nessa nova cadeia que precisa ser vista de suprimento, precificação? Muito bom. Tem até amanhã essa conversa aqui. É porque temos é muito até legal. Até às 9, né? É muito legal, porque quando a gente fala de reforma tributária, o ser humano, quando vem com uma mudança, ele é sempre negativo. E a reforma tributária, ela traz, sim, muitas oportunidades. Isso eu sou categórico em falar, porque quando você conhece uma empresa, e eu estou falando conhecer, eu não estou falando você dar um Google, alguma coisa assim. Conhecer o setor produtivo, conhecer a indústria, conhecer como que é o apetite de risco, etc. e tal, você começa a entender um pouquinho daquilo. A reforma tributária, ela traz inúmeras oportunidades. Então, vamos trazer aqui uma linha de oportunidades para vocês, e dando aqui só bullet points. Então, por exemplo, né, nessa mudança, eu vou fazendo alguns ganchos aqui. Com a Deise, que ela já me ajudou bastante aqui com um monte de spoiler. Então, ela falou captação de recurso. A maior captação de recurso hoje em dia de uma empresa, vamos citar o setor de varejo. O varejo trabalha hoje mais ou menos de 2% a 5% de lucro. Aonde ele tira o lucro dele hoje em dia é em olhar os últimos 5 anos. Porque pensa só, no varejo você consegue aumentar teu preço? Não. O setor é extremamente competitivo. Uma distribuidora hoje que tem 8% de margem, ela, meu Deus, extrapolou o universo. Vamos para a NASA. Então, é muito difícil. Então, aonde está o seu maior ativo hoje? Seus últimos 5 anos. Por quê? Porque o sistema tributário no Brasil é feito de uma forma e ele vai continuar sendo feito assim. Você faz hoje, acende uma vela chamada decadência e espera 5 anos. Se em 5 anos o fisco não vier, passou. Não quer dizer que está certo. Uma coisa é passar o tempo, outra coisa quer dizer que está certo. Então, vamos olhar um pouco. Agora, a gente sempre pensa no negativo. Mas quem disse que você também, nos últimos 5 anos, recolheu devidamente aquilo? Porque nos 5 anos acontece muita coisa, né? A gente aqui já é das antigas, cabelo branco, as mulheres aqui não. As mulheres aqui não. Falando por mim. O que a gente fala aqui? Há 10 anos atrás, você ouvia alguma coisa de tributário em Jornal Nacional? G1? Não. Mas hoje em dia você vê. Por que você vê? Porque houve, logicamente, uma polarização, houve uma transparência maior. Aqui até fazendo um gancho com o McDonald's, né? Você chega nos Estados Unidos, você sabe o que é líquido e o que é bruto. No Brasil, nem o McDonald's consegue falar o valor correto de uma tributação. Ele fala aproximadamente 6, alguma coisa. Então, a gente precisa mudar um pouco dessa cultura. Então, eu tenho um bom contador, não importa. Olhe os seus últimos 5 anos. Tiago, o que eu tenho que fazer agora, nesse momento? Agora você tem que acertar a sua nota fiscal. Por quê?
porque a reforma tributária já começou. Não, ela vai começar. Ela já começou. Agora, em julho, a gente já começou com as alterações sistêmicas para que na verdade, a data correta é 5 de janeiro de 2026. Se a sua nota fiscal não tiver alterada, já com essas novas formatinhos de tributação, você não tem o quê? Faturamento. Se não tem faturamento, não tem vida, ok? Não tem lucro, não tem equity, não tem nada disso que a gente falou até agora. Ponto. Então, já é um primeiro momento. O segundo momento é, PIS e COFINS vai morrer, tem data já, 2026. Se você tem PIS e COFINS, para quem não sabe, são tributos incidentes sobre faturamento, prestação de serviço, venda de mercadoria, etc. e tal. Ou seja, everybody. Todo mundo tem. Quem disse que você pagou corretamente? Eu nem vou entrar aqui nas discussões, mas só para vocês terem uma ideia, eu tenho um grupo tributário em que todo dia, quase todo dia, eu solto uma solução de consulta ou um entendimento judicial que mudou alguma coisa em PIS e COFINS. Ok? Então, se você olha para... Só que eu estou falando disso aqui, eu estou falando de 9,25 de uma compra. É quase 10%. Isso é dinheiro. E aonde está esse dinheiro? Ah, não, mas o pessoal falou que não tem nada. Alguém já viu isso. Mas lembrando que isso ainda tem Selic. Hoje nós estamos em 15% de Selic. Que rendimento que tem 15%? Sei. Depois você dá uma andada aqui e pergunta. Então, olha que isso está dentro de você. E olhando que tem vários entendimentos. Outra coisa que é bem importante. A gente está falando sobre cadeia de CMS. CMS é um dos maiores, vamos dizer assim, complicadores do Brasil. Ele é um tributo incidente na venda de mercadoria. Assim, são 27 estados, 27 Brasis que eu falo em aula, né? É muito complicado isso, tem problema de saldo do credor, etc. e tal. Mas o ICMS, ele vira dinheiro em 2033, com ajuste, inclusive, de IPCA. O que eu quero falar isso para você? O cara que vai ver PIS e COFINS, a empresa que vai ver PIS e COFINS, já olha o ICMS. Você tem um ouro ali dentro. Um ouro, mas depende de um olhar. E a depende dor de uma da lupa. grande maioria das empresas que trabalha com vendas é o ICMS. Trabalha com venda para outros estados é o ICMS. Porque hoje são 27 legislações. Ele é o gargalo de uma estrutura, foi criada, né, como foi bem tratado. O Brasil ele tem as suas peculiaridades, isso é óbvio. E eu entendo isso e peço muito isso. Tirem essas crenças que a reforma tributária vem para piorar. Ela não vem para piorar, ela vem para ajustar. Quem faz correto, ótimo. Quem não faz correto, vai ter que fazer. Ó, não faço correto, tenho 5 CNPJs, confusão de estoque, etc. e tal. Como é que é? Quem não faz correto não vai vender. Por que eu, como empresário, vou comprar de uma empresa sem nota, se eu vou ter o custo e não vou ter o crédito? Não faz sentido. Por que eu vou comprar de uma empresa do Simples Nacional, que a legislação já traz que não é permitido crédito, ao invés de comprar de uma empresa com outro regime de tributação? Isso vai encarecer o serviço. A gente sabe que a prestação de serviço, na maioria das vezes no Brasil, nós temos 18 milhões de empresas que estão no Simples Nacional. Se elas não adotarem o sistema híbrido para a CBS, eu, enquanto cliente, não vou poder tomar o crédito. Então, para a empresa não faz sentido. E para o Simples Nacional, a tributação vai aumentar. Ou seja, a precificação de serviços também vai ter que aumentar. Não, perfeito. Até fazendo um ajuste aqui, todo mundo vai ter que se comportar como gente grande. Esse é o grande ponto. Você vai ter que ter um compliance. E se você não tiver um compliance, você, no meio da cadeia, não importa. Você vai ter um dano em relação a isso. Por exemplo, eu não controlo o meu fornecedor. Eu puxo o score do meu fornecedor, ele está como um mal pagador, está com dívida, não regulariza, etc. e tal. Meu, não tem problema, mas eu gosto daquela pessoa, ele já foi no aniversário do meu filho, etc. e tal. Ótimo. Você vai ter um custo maior no teu compra, vai ter que repassar isso no preço. É um custo de 28%, não é pouco. Que dolorido. E aí depois isso vira custo, no teu contábil isso acaba afetando direto, ou seja, vira um grande problema para você. Ou seja, eu até falei isso soltei um videozinho já desse aí, você vai ter um grande Big Brother. Um Big Brother do fisco, a gente vai ter um tal de portal da reforma tributária, onde você vai ter um cruzamento de todas as obrigações, mais todos os cruzamentos financeiros, o produto disso tudo se cruza e se entrega isso para quem? Para todas as administrações públicas, para você, para as empresas, enfim, para todo mundo, porque você vai ter o quê? Real, né? Transparência. E se eu faço certo, eu estou preocupado? Não. Não estou preocupado. Então, é o grande momento agora de rever tudo isso, desde os seus fornecedores. Por exemplo, um Simples Nacional, ele pode custar mais caro para você, por vários fatores. Então, você vai ter que olhar, por exemplo, isso. Isso tem que ser feito agora. Contratos jurídicos, você tem que ver isso agora. Se tiver algum problema aqui de entrave, de margem, etc. e tal, quem vai ficar com isso? E se ele não paga o tributo? Esse ressarcimento no tributário não vai ocorrer.
Mas aí você vai ter que ir para outra esfera, esfera civil, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser falado, tudo isso é uma oportunidade e tem que ser vista. Na verdade, já deveria ter começado, né? E eu gostei muito dessa parte que tu falou, que todo mundo vai ter que se portar como gente grande. Porque quando a gente traz empresas do Simples, se elas não verificarem hoje se o modelo de negócio delas, porque a grande pergunta às vezes que eu escuto por aí é, o Simples vai acabar? Não, em tese o Simples continua valendo. O que vai acabar é a pressão dos seus clientes para a tomada do crédito, que foi o que a Deise falou. Ou eles vão para um sistema híbrido, que é dependendo para quem eu vendo, eu preciso gerar crédito, ou eu vendo para consumidor final, por um tempo eu consigo me manter ali, porque eu não preciso gerar crédito para ninguém, mas quem hoje, que numa empresa pequena, tem o controle dos seus fornecedores? Sabe se ele é do Simples, se ele não é? Hoje Estoque. a nossa não cumulatividade, né, do PIS e COFINS não nos traz essa obrigação de saber qual o regime que meu fornecedor está. Né? Vou agregar um ponto aqui. Quando você olha a lei complementar, que ela já é vigente, então isso tudo já acontece. Ela faz, em palestras eu trago sempre isso, né? Ela vai trazer 3 linhas que eu acho que são muito interessantes e todo mundo deveria tomar muita atenção. Isso não é para você ter medo, muito pelo contrário, é só para você aprender a fazer corretamente. Então a primeira coisa ele fala o seguinte, ó, vão ter operações onerosas que vão ter tributo, por exemplo, uma venda de mercadoria, estamos acostumados. Vão ter tributações sobre operações que não têm dinheiro. Por exemplo, vai dar um brinde para alguém? Vai ter tributo. E vão ter situações que vão ter presunção de tributação. Por exemplo, o teu contábil não fala com o teu fiscal. Teve diferença? Tributo. Teve diferença em caixa? Tributo. Mas são coisas que para a gente já soam meio, né, Ou desconexas. não fala com o financeiro, porque hoje se você pagar determinado boleto com multa e juros, a multa e os juros serão tributados pelo CBS-IBS a 28%. Então, entrou no caixa, tributa, saiu, tributa. Independente do que, o critério ele passa a ser financeiro. E aí, só para terminar a parte de oportunidades que eu falo muito, eu não tomei bronca ainda, mas é assim, olhar, uma empresa, vamos pegar 2 empresas aqui, uma empresa hoje que não tem passivo, difícil, mas uma empresa que não tem passivo, então ela tem que olhar os últimos 5 anos, primeiro momento, PIS e COFINS rápido, ICMS rápido, folha de pagamento é um ouro que muita gente perde isso. Hoje a carga tributária sobre uma folha de pagamento é de 29% na média. Muitas discussões previdenciárias importantíssimas. Então, isso é um grande ponto. Tiago, e uma empresa que ela tem um passivo? Quem disse que aquele passivo é aquele número? Vamos reduzir esse número. Não estou falando de transação tributária. Eu estou falando de você rever os valores. Por exemplo, os caras estão cobrando PIS e COFINS. Quem disse que o PIS e COFINS estava correto naquela nota? Exato. Quem disse que você fez o teu cálculo e informou corretamente? Às vezes você não teve uma situação como essa. Então, você vai ter uma boa assessoria para chegar nessa... Eu chamo isso lá no escritório de gestão de passivo, né? Não é porque falam que você deve, que você deve. Exatamente, né? E assim, às vezes não é nem a culpa do contador, né? Porque às vezes a gente sabe que o contador, ele até tem um medo de uma revisão, mas se eu errei aqui, gente, a legislação, ela muda todos os dias. Então, empresas com inúmeras operações, inúmeros produtos, é muito difícil realmente não ter nada ali que não possa ser encontrado, né? São 2 normas tributárias por hora no Brasil, na média. Então, você tem que ter na tua revisão contábil, no teu compliance, a mãe de Iná, eu entendo, né? Senão... E adivinhando qual vai ser o próximo cenário, né? Mas falando um pouquinho de impacto, além das oportunidades, Deise, o que tu traz hoje como os principais segmentos que serão afetados com a reforma tributária? A gente sabe que tem uns que vão ter menos impactos e outros que terão um impacto significativo. Um pouquinho tu já até falou dos serviços, né? Mas a gente tem outros setores também que serão bastante, né, impactados. A gente tratou antes um pouquinho aqui quanto à questão da prestação de serviços em si, mas nós não podemos esquecer que nós temos vários segmentos econômicos que dependem do crédito presumido, que dependem hoje de benefício fiscal do ICMS. Esses benefícios, em função da guerra fiscal, eles serão extintos até 2032. Então, não haverá mais benefício. Como que as empresas vão fazer? Eu saio de um benefício para uma tributação de 17,7%, que é o ICMS versus o IBS. Tudo isso vai aumentar. Tem a expectativa de criação de um fundo para essa questão dos benefícios, mas nós ainda não sabemos como que vai se dar a divisão entre as empresas que hoje têm benefício, têm crédito presumido. Outro detalhe foi a instalação das empresas em estados que trouxeram benefício, municípios que trouxeram isenção de IPTU. Hoje, vale a pena eu estar em uma cidade lá no Ceará,
lá em Pernambuco, enfim, em outros estados, em Manaus, que hoje tem o benefício fiscal privilegiado, não, de repente o custo logístico disso não vale mais a pena. E será como que os estados vão se comportar quanto a isso quando a gente fala de consumo? O IVA dual aqui no Brasil, a tributação ela vai ser no destino, ou seja, aonde que eu estou consumindo. Se eu tiro uma indústria de um estado, eu mato o varejo, eu diminuo o meu poder de consumo. Automaticamente aquele estado diminui também a arrecadação. Então, hoje, tudo isso está em jogo, né? Exatamente. E a gente estava conversando um pouquinho antes, que hoje a gente fala da guerra fiscal entre os estados, né? 27 estados. Mas, né, em contrapartida, o que nós teremos que analisar daqui para frente? Alíquotas de município, que era o que a gente estava falando ali, né? Que principalmente, e aí a gente traz muita questão logísticas de empresas que foram para longe, às vezes até por um benefício de ICMS forte, algum outro benefício, mas os seus consumidores estão alocados, digamos, em São Paulo. E aquele benefício que ele tinha lá, só a parte da logística ou a verificação das alíquotas municipais, que são quantos mesmo que a gente está falando? 5.570 municípios. 5.570 municípios. Que legal, acabamos com a guerra fiscal de 27 estados e criamos 5.575 novas, né? Novas legislações para aprendermos. Quanto né? a esse ponto que ocorre, o governo, o Senado ainda vai estipular uma tabela de referência, tá? Porque foi feito um estudo quanto que cada estado e cada município precisa arrecadar dentro da nova alíquota para manter o seu rendimento que vinha tendo até hoje. Então, existe essa tabela de referência que ainda vai ser divulgada, ou seja, é o teto. O município e o estado pode seguir ou não. Um ponto importante aqui, quando a gente fala, mudando um pouquinho para planejamento patrimonial e sucessório, que nós tivemos uma corrida nas constituições de holding 2024 e 2025, muito em razão do aumento da alíquota do ITCMD. Nós tínhamos um teto de 4%, já com a nova edição da emenda complementar 32, esse teto hoje ele é de 8% e ele é progressivo nos estados. O que já se está especulando? Que se tenha uma guerra fiscal quanto ao ITCMD nos estados. Isso já está acontecendo. Aqui em São Paulo, especificamente, nós tínhamos um projeto de lei agora, com uma alíquota, né, uma progressividade até 8%, e a gente já tem um novo projeto de lei que saiu agora, essa semana, reduzindo essa alíquota do ITCMD. Então, talvez a guerra fiscal ela migre do incentivo do ICMS para o ITCMD. Então, a gente já tem essa perspectiva também. Vou ajudar. Lembrando que aqui no estado de São Paulo nós tivemos uma grande fiscalização e autuações por causa de ITCMD. A próxima legislação ela vai mexer também um pouco com o fato gerador com valor. Então, base de cálculo vai ser uma coisa que a gente vai ter um campo menor de discussão. Não vou trazer aqui maiores cenários. Mas aqui acho que um outro grande ponto que foi comentado aqui, e aí puxando de novo para o campo de oportunidades, né, que eu acho que é interessantíssimo. Hoje, estou no estado A, vou para o estado B. Essa mudança ocorre por quê? Por uma questão cultural, porque eu gosto mais da praia de lá. Não. A gente tem essa mudança por questões tributárias. Assim é. Não existe almoço grátis no Brasil. Eu falo isso para todo mundo. Então, o que acontece agora? Agora muda um pouco da estrutura. Porque, principalmente, como já muito bem dito pela Deise, a ideia vai ser o consumo. Então, a arrecadação vai para o consumo, o local do consumo. Estamos tirando aqui, por exemplo, transportadora, continua no remetente. Mas, então, se vai para o consumo, não importa agora eu ir para um estado X. Então, olha o tamanho do CAPEX, né? Pegar um investimento, sair, por exemplo, de São Paulo, ou vamos fazer uma coisa, vou sair de Pernambuco, descer lá para Porto Alegre. Imagina uma mudança como essa, de estrutura, etc. e tal, mas qual é o ganho tributário disso? Exato. Essa vai ser uma grande pergunta. Então, uma das jogadas aqui também de oportunidades é planejamento tributário. Vou dar um exemplo. Você tem hoje Santa Catarina com carga tributária, Espírito Santo com carga tributária aí de 1,6, 2,4 na importação, mas não vai ter mais benefício tributário de CMS. O que a gente vai ter? A gente não vai ter benefício tributário? Sim. Teremos benefícios de 60%, 100% de redução, teremos créditos e situações específicas, mas para isso vai depender de quê? Compliance. Então, é muito forte o compliance para puxar o benefício na próxima estrutura. E aí, antes de passar a palavra, lembrando que a gente não vai ter IPI, tirando na Zona Franca de Manaus, mas nós vamos ter o imposto seletivo. E o imposto seletivo com uma dor forte
E tem empresa que nem sabe que já tem a classificação fiscal, o produto lá, e está lá. Posso... Por o que favor. acontece? O IPI, a partir... Não é que... Vou só fazer um adendo. O IPI, ele continua existindo. A alíquota foi reduzida a 0. Ou seja, a qualquer momento, nós podemos ter um decreto, né, aumentando a alíquota novamente. Mas o IPI, para a indústria, a partir de 2027, ela deixa de pagar o IPI. Então, às vezes, tem um produto que ele é tributado a 15%, 10%. Então, teremos uma economia na indústria quanto ao IPI. Tá? Isso é um fato. Cadeia de distribuição, Cadeia que traz de risco distribuição, no ICMS, mas por causa do IPI, enfim, tudo isso é campo de planejamento. Exato. E puxando um gancho agora para essa questão de compliance, o que ocorre? Nós temos vários fatores de redução hoje. Nós temos cesta básica com redução da alíquota, nós temos o setor de serviços nas profissões regulamentadas, então advogado, engenheiro, médico, terão uma redução de 30% da alíquota. Nós temos diversos produtos com uma redução de 60%. Então, o compliance dentro das empresas hoje, ele é crucial para a análise de produtos. Será que eu tenho um produto que ele se enquadra dentro desses fatores de redução? A legislação ela não fez um depara para o que se tem hoje, em termos de alíquota 0, produtos isentos, para a nova legislação. Alguns produtos foram e outros não. Então, as empresas que não fizerem essa análise nos produtos, elas podem estar pagando uma alíquota maior a partir de 2027. Isso não é uma coisa planejada, mas eu vou puxar um gancho disso que você comentou. Mas, pela primeira vez, agora, nós temos validações em nota fiscal. E olha que interessante isso. Hoje, você consegue fazer uma nota fiscal com algumas aberrações, para quem não sabe. Então, você consegue colocar, às vezes, NCM que não existe, classificar, enfim, algumas coisas erradas. A partir de janeiro de 26, tirando o Simples Nacional, que foi a exceção, a nota fiscal ela vai ser validada. Então, por exemplo, se você coloca uma classificação fiscal, um produto que ele não tem redução, mas você disse que ele tem redução, o que acontece? Rejeitada. A nota nem emite. Olha que interessante. Então, o compliance vem desde esse momento. E aí, vamos trazer um pouco para a vida de vocês. Então, se você olha para a empresa, você olha para todo o PIS e COFINS, você olha para todo o ICMS, você conhece o produto, você conhece a cadeia de produção, etc. e tal. Você vai ver se tem erro de classificação fiscal e você já vai ver a oportunidade para o próximo sistema. E se você tem, por exemplo, uma redução de 60% de CBS e IBS, não é cabível imposto seletivo. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, mas tudo carregando a conformidade. E essa vantagem de ter essa validação em tempo real, e além também, a gente está falando aqui das mudanças das notas fiscais, até já te passo, que hoje a gente vai conseguir ver a tributação de fato que estamos pagando. E esse é um ponto importante, uma vez que hoje a gente tem o ICMS por dentro, PIS e COFINS por dentro, e o nosso preço final do produto está já com essa composição. Então, uma vez que a gente vai ter um imposto por fora, ou seja, ele vai ser somado à nota. Um produto que custa hoje R$1.000, ele está competitivo no mercado, numa alíquota prevista aí de 28%, que ele vai custar R$1.280, será que ele vai seguir competitivo? O que eu tenho que olhar? Eu vou abarcar esse custo, porque agora vai ficar exatamente destacado que o consumidor final paga. Hoje a gente sabe que é o consumidor final que paga esse tributo, mas ele não vê. Agora ele está vendo exatamente, através já dessa mudança, para logo já vai se ter o valor destacado. Então, é preciso sim reanalisar os custos, ver se aquele valor que é vendido vai se tornar competitivo no mercado, né? E trazer esse compliance novamente do meu produto. Ele pode ficar nessa classificação? Uma oportunidade, talvez, de encontrar uma redução ou, infelizmente, de ter um imposto seletivo somando a nota, né? O final da cadeia, o varejo, ele vai sofrer, porque a margem do varejo ela é apertadíssima. Então, se no meio da cadeia eu não conseguir efetuar uma compra a contento, considerando o novo tributo, como que eu vou vender a mais lá na ponta? O consumidor final, eu não vou conseguir repassar o preço. E aí eu vou ter que mexer aonde? Onde ninguém quer mexer, na margem. E aí eu mato o varejo com isso. Então, é uma análise em cadeia. E eu queria puxar um gancho aqui, a gente está falando da reforma do consumo, mas eu queria puxar um gancho da reforma da renda. O que acontece hoje, né? O que nós temos na data de hoje, vou falar, porque esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, né? Amanhã pode ser que não será mais assim, mas nós temos uma possível isenção do imposto de renda, então, para as famílias de baixa renda, que ganham até R$5.000, e uma redução gradativa para quem ganha até R$7.350.
O impacto disso para o governo é um déficit de 25,8 bilhões de reais. Ou seja, para equalizar esse déficit, se espera uma tributação nos rendimentos, que já está no decreto aprovado agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa tributação, ela se dá uma alíquota de 10% sobre o lucro da pessoa jurídica distribuído para as pessoas físicas. Só que uma empresa hoje no Brasil que está no lucro real, ela já paga no lucro 34%. Então, lá no projeto inicial, existia um teto de que a alíquota máxima do imposto de renda, ela seria de 34%, e essa empresa que já paga 34%, quando ela distribuir esse lucro aos sócios, na forma de dividendos, ela não vai tributar mais 10%. Então, existia esse teto. Essa parte da legislação ela foi suprimida, ela não existe mais. Ou seja, nós estamos sem teto para o imposto de renda. O que isso significa? Que eu posso ter uma tributação do lucro a partir de janeiro de 2026, na média de 41%. Eu estarei tributando 2 vezes, praticamente. Uma vez na PJ e outra na PF. E aí a gente entra numa oportunidade de reestruturação societária dessas empresas. Quantas empresas no Brasil possuem lucro acumulado? Essas empresas elas precisam distribuir até final do ano, porque senão, a partir de janeiro de 2026, elas serão tributadas a 10%. Se, claro, o Senado aprovar. Mas, como a gente precisa ter essa contrapartida dos 25 bilhões do IR, lá na pessoa física, que foi dado como isenção, essa conta tem que sair de algum lugar. De algum lugar vai sair, né? Além disso, eu não sei vocês que são da área de investimentos, já ouvi e tenho visto uma procura por ações na Bolsa de empresas que tenham lucro acumulado. E aí a gente vê Cyrela, Exetec, algumas. Essas empresas, se for aprovado, agora a gente está esperando pelo Senado, em agosto, setembro, elas vão precisar distribuir esse lucro aos acionistas. Então, tudo isso está em jogo. É reforma do consumo, reforma da renda e reforma civil também, né? Que ela está acontecendo, ela vai impactar principalmente nos planejamentos patrimoniais. Hoje, a gente tem a possibilidade de eleição do domicílio fiscal. Então, eu posso escolher hoje pagar o meu ITCMD em um estado que tem uma alíquota de 2%, por exemplo. Essa parte do texto da legislação, ela possivelmente vai ser retirada, para que não se tenham mais esses planejamentos tributários. A gente tem a previsão de aumento da base de cálculo. Então, hoje, a gente tributa o ITCMD pelo valor de referência, né? Ou seja, pelo valor em que eu adquiri, que está lá na minha declaração do imposto de renda pessoa física. A base de cálculo ela vai mudar, possivelmente, para um valor de mercado. Então, você imagine uma empresa, uma pessoa física. Vou dar um exemplo de uma fazenda, que ontem eu até estava com um cliente. Ele comprou uma fazenda por 3 milhões. Está lá, no patrimônio líquido. Hoje ela vale 30. Se ele fizer essa doação, usufruto, enfim, a partir de 2026, ele vai pagar 8% sobre 30 milhões. Hoje, ele tem a possibilidade de pagar 2% sobre 3 milhões. Então, a corrida por planejamento patrimonial e sucessório, ela é latente, ela não é papo de vendedor, ela é urgente até final do ano. Nós temos ainda poucos meses. Então, eu falo isso até nas pessoas físicas de vocês, né? Quem não fez ainda planejamento patrimonial, é necessário olhar para isso. Não, extremamente importante. Antes da gente passar aqui para um próximo bloco, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma dúvida que queira aproveitar. Claro? Usar o nosso aqui pra... Enquanto aguardamos aqui o microfone, acho que... Passa o teu, de repente. Passa, aqui, ó. Alô, alô. Boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde. Quanto à questão de imóveis, né, indo mais especificamente para essa área, que eu sou da parte de planejamento patrimonial. Hoje a gente tem muitas empresas do lucro real que a gente faz o quê? Separa os imóveis e faz a sublocação daquele imóvel para as empresas. Agora, com a reforma
vai ter vantagem ainda? Vai ser possível ou não? Nós precisamos avaliar principalmente essas questões onde a gente cria, além de uma holding patrimonial, uma holding administrativa dos imóveis que estão locados através da cessão onerosa. O que acontece? Toda a cessão, toda a locação, arrendamento vai ser tributado. Então, a gente precisa fazer um comparativo novo hoje da física e da estrutura da jurídica. Tá? Mas, mesmo assim, fazendo uma pré-análise que a gente já fez, ainda vale a pena na pessoa jurídica. Tá? Fazendo um comparativo. É mais no sentido da questão da tributação para a empresa, porque hoje a gente consegue deduzir boa parte. Agora, na questão de muitas das tributações, vai aumentar significativamente a tributação sobre a locação. Vai fazer sentido, eu não digo assim, entre estar na holding ou na pessoa física, mas a gente fazer esse aproveitamento, porque se não fizer sentido, eu posso colocar na minha própria operação. É que vai depender também da despesa que essa holding vai ter, né? Porque tudo isso tudo que tu adquirir na holding, tu vai computar como crédito. Então, vai variar de uma para outra. E aí é cálculo, né? Aqui não adianta, tem que calcular. Só ajudando aqui, não tem resposta pronta. Isso é bem interessante, porque o novo sistema tributário, ele leva muito a ideia de consultoria. E a consultoria não é fazer um download e já tem tudo pronto. Mas a tua resposta aqui, eu vou te dar só uma dica. Quem disse que você vai ter só uma empresa? Pode ser que você tenha uma empresa no meio, porque por causa da não cumulatividade, você vai tomar crédito dessa despesa. Então, pode ser uma linha aí de pensamento que você cria estruturas para pegar, porque agora na não cumulatividade, 28% dói. Então, se você vai ter uma tributação hoje de uma situação que você não tinha antes, se você tira hoje, tudo bem, estava numa patrimonial lá, você cria duas operacionais aqui, uma só de locação e outra só, por exemplo, a indústria. Não fica na mesma cadeia. Tem que ser analisado, né? Fazendo cálculos, que nem a Deise falou, exato. Mas são estratégias novas, né? Normalmente, a gente, quando tem patrimônio locado, né, a gente separa do patrimônio individual, né? Então, isso vai continuar. E só ajudando a Deise aqui, uma coisa muito interessante que a gente vê no dia a dia, né? Muita coisa em pessoa física, muita coisa em contrato, ou em contrato de gaveta, essas coisas. Isso tudo na reforma acaba, porque você tem, além de uma linha de balizamento, você vai ter, e aí é a grande esperança do governo, um cadastro unificado sobre imóveis, situações muito claras. E os contratos, todo mundo que tem locação para não pagar o CBS e IBS a partir de janeiro de 26, precisa formalizar e registrar esses contratos. Isso também tem sido pouco falado. Então, eu não posso, o contrato de gaveta que eu tenho lá, um aluguel de R$10 mil por mês, se eu não registrar esse contrato, em janeiro ele vai ser tributado. E vai ser tributado a 28%. Aí vem o cliente e fala assim para a Deise, não, eu não vou me preocupar com isso, porque eu não vou declarar em lugar nenhum, já conversei com ele também não vai declarar, vamos pagar por fora, etc. e tal. Então, mas aí ou vai ter de mob, ou vai ter um split payment, alguém vai te... O cadastro nacional, esse que está sendo implementado, ele é por matrícula. Então, eventualmente, a gente faz um planejamento patrimonial. Aonde foi parar aquele imóvel? A partir desse sistema, eu vou digitar, e é um sistema público, eu vou digitar a matrícula, eu vou saber exatamente onde ele está. Ele está na pessoa tal, ele está na holding tal, ou eu registrei um endereço lá na minha declaração de imposto de renda e não registrei que eu pago aluguel. A Receita Federal vai ver que aquele imóvel não está no meu nome, ele é de um terceiro. Então, nós temos automatização. A locação está na física, mas recebe na jurídica, ou vice-versa, enfim, essas parecem besteiras, mas não vão ser. Isso é muito interessante, até porque uma PJ pode pegar crédito de outra PJ, mas vai depender muito do que tem por baixo, né? Toda essa parte de compliance. Então, as estruturas vão acabar mudando um pouquinho no futuro, mas que tem oportunidade, tem. A própria declaração da pessoa física, quem viu esse ano, já está se preparando para isso. Com o código do imóvel, já traz ali as informações. Ótimo ponto. Declaração de imposto de renda foi um dos maiores exemplos do que a Receita Federal está fazendo no Brasil. Você tem hoje, a Receita Federal pela primeira vez atrasou a entrega de parte da declaração, a pré-preenchida. Para quem não sabe, dia 17 saiu, só no dia 1º saiu a pré-preenchida. A pré-preenchida é uma coisa, você aperta um botão em milésimos de segundo, a sua declaração é pronta. Os Estados Unidos veio para o Brasil e falou, meu Deus, isso existe? Por quê? Porque a gente é muito bom em fazer as coisas complexas, vamos dizer assim. Isso é muito interessante. Mas olha que, olhando para toda essa estrutura, por que demorou? Demorou porque estava trazendo dados bancários do exterior.
E agora tudo isso já está na pré-preenchida. E olha só, a pré-preenchida ela é confeccionada com 9 obrigações acessórias. Isso eu estou falando de uma pessoa física. Imagina você na pessoa jurídica. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos Tudo lá. bem? Tudo bem, Arthur? Sou de Salvador, do Ápice Investimentos, né, um escritório credenciado da XP. E eu sou responsável pela parte de pessoa jurídica do escritório. Nós temos também filiais no Nordeste. Primeiro, parabenizar pelo tema, pela palestra, ter sido muito interessante. Eu tenho várias dúvidas, né, mas vamos lá. A primeira, quer dizer, eu entendo que a partir de agora acaba lucro real e lucro presumido. Vai ser tudo na mesma liga. Mais ou menos, Mais né? ou menos. A gente vai não ter mais a cumulatividade do PIS e COFINS do presumido, mas o imposto de renda, né, ainda continua. Qual que é o nome do senhor? Arthur, Arthur, a tua pergunta, eu posso tentar te ajudar na tua pergunta? Vai valer a pena estar no presumido ou no simples no futuro? Não pode. sei, hein? Essa é uma grande discussão para mim. Na minha visão, e aqui é uma visão, aqui é o Tiago falando, por favor, hein? Eu entendo que a reforma, a transição dela é até 2033, muito bem dito, mas na verdade ela é uma mudança de 50 anos, geracional. Mas eu me pergunto, por que eu estaria no presumido? Por que eu estaria num simples se eu preciso dar um crédito maior, então eu preciso estar no híbrido? Se eu estou no presumido, eu já estou tributando na não cumulatividade. Então vamos logo para o real. E esse parece que é o formato, porque é a realidade da empresa, tanto no compliance quanto na tributação. Quando a gente fala PIS e COFINS, não tem mais diferença, tá? ICMS também não tem mais diferença. A diferença, talvez, hoje está no IR. tá. Outra questão é a questão do ICMS, principalmente, como vocês falaram, da guerra fiscal. Né? Então, a gente está na região Nordeste, tem principalmente incentivo fiscal. Eu diria que talvez 90% das indústrias que estejam lá só estão lá por causa da redução do ICMS. A Bahia chega a isentar 95% do ICMS. Então, só um exemplo, o Rio Grande do Sul, em determinado momento, perdeu uma série de indústrias calçadistas e foram lá para a Bahia e para outros estados do Nordeste em função disso. Então, eu não sei ainda como é que isso vai se concretizar depois que tiver essa reforma. E para concluir, uma outra dúvida em relação aos bens, os imóveis que estão no patrimônio líquido das empresas, no ativo das empresas, melhor dizendo. Esses imóveis que estão subavaliados, né? Existe uma diferença entre fazer esse ganho de capital até 30 de dezembro em relação a partir de 2 de janeiro de 26? Então, são essas duas questões ainda mais. Obrigado. Aí a gente precisa falar, depende, porque nós precisamos esperar como que vai ser o decreto do IOF agora, com a aprovação ou não do Senado, e a que termos quanto à questão do ganho de capital, se vai aumentar ou não, porque hoje a gente tem o ganho de capital de 15%, né, na questão dos imóveis. Então, podemos sim ter alteração, mas ainda não sabemos o quanto, como, enfim. É uma pergunta para nós também, né, Tiago? Infelizmente, perdeu o time aí também, porque nós tivemos recentemente, né, agora já acabou, uma tributação menor se você fizesse essa avaliação ao momento, que era uma redução de carga tributária na parte de imposto de renda. Infelizmente, né, agora já passou esse time, agora realmente é a resposta deles. Sobre benefícios tributários, realmente, né, isso é uma resposta que ela vai depender de 2 fatores. Consigo te dar parte dela agora. Realmente, se o consumo vai estar naquele lugar, se eu tiro o benefício tributário, e hoje o que a gente vai ter no Brasil, hoje quando eu digo já no novo sistema, Zona Franca de Manaus, Simples Nacional e esses benefícios que estão estampados na legislação. Então, se um estado hoje que dava um benefício XYZ não tem mais esse benefício, por que eu me instalaria lá? Realmente, é uma grande pergunta. Vai vir um fundo, esse fundo depende de um tal comitê gestor, que vai ser o pai e a mãe do novo ICMS e do ISS. Até agora eles estão em briga. Exatamente, já começa assim, né? Na parte de CBS, que é a parte federal, perfeito, Receita Federal. Vamos falar de um ente, que é um ente que vai cuidar de 5.570 municípios, mais 27 estados. O que aconteceu? Travou. E não conseguiu ser constituído ainda, já deveria. Ele já nasce com uma dívida, porque vai ser empréstimo do federal, enfim. Ele vai ser o responsável por tentar equalizar isso. Mas eu já consigo te trazer uma resposta. A gente já tem alguns periódicos, que foi recentemente, onde nós vamos ter os grandes estados. Por exemplo, a gente está no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado de grande consumo. Ele vai ter uma grande arrecadação. Ah, mas o estado XYZ não tem uma grande arrecadação. Realmente, ele vai ter que fazer uma estrutura para que lá se tenha consumo.
Isso vai acontecer pelo que a gente está vendo de trajetória de legislação. Tá bom? Inclusive, a questão do aumento da tributação dos dividendos, já se tem aventado que o excedente vai ser destinado a um fundo que vai para os estados que vão perder a arrecadação. Até porque também nessa questão dos fundos, os municípios, principalmente do norte e do nordeste, que a gente fala lá, uma das principais arrecadação deles também vinha do ICMS, né? E aí como é que vai se sustentar se começar esse movimento de vir todo mundo para os seus principais grandes centros? Aí eu vou até fazer uma leitura, porque eu estava fazendo uma consultoria para um município. Porque esse município é um município que é muito comum isso aqui, né, em todas as regiões. Então, é um município que ele é menor, ele fica do lado do município um pouquinho maior. O que acontece? A pessoa acorda nesse município A, vai para o município B, lá ela trabalha, faz tudo, antes de vir embora, vamos pensar aqui que é uma das excelentes aqui, passou, já comprou uma coisinha no shopping, consumiu, voltou para casa e dormiu. Aonde ficou o consumo? Lá. Aonde está a tributação? Lá. Aonde ficou a arrecadação? Lá. O que esse município agora tem que fazer? O que está acontecendo agora nesse município? Ele está mexendo no plano diretor dele. Olha que interessante isso. Olhando por quê? Porque ele não tem só que trazer indústria, ele tem que regulamentar quem não está regulamentado. Ele tem que trazer uma estrutura de consumo para aquele município. Caso contrário, o que vai acontecer? E aí, de novo, Tiago falando, a gente vai ter uma fusão, né? Por que 5.570 municípios? Será que realmente todos têm arrecadação? A resposta tributária é bem complicada, hein? De 5.570 municípios, hoje, 5.570, 11 apresentam e respondem por 50% da arrecadação de todos. Será que a gente precisa de tanto município no futuro? Não sei. Isso aqui é só um questionamento. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Um momento para algum caso que vocês queiram? Já extrapolou o nosso tempo? Mas a ideia é justamente, acho que vamos se encaminhando para o fim. Falar um pouquinho, a gente trouxe, tentamos trazer de forma resumida, existe muitas coisas que ainda não se tem a resposta, mas a gente já sabe mais ou menos para onde irá se encaminhar. Então, como um ponto aqui interessante, eu trago, acho que em todo momento a gente viu que é necessário sim as empresas se planejarem, independente do tamanho, independente da sua estrutura. A gente sabe que empresas menores não têm o costume, né, diferente de uma indústria que já faz esse planejamento. E eu acho que para finalizar, eu queria ouvir um pouquinho de ti, Deise, e depois de Tiago também. Que dicas a gente dá para essas empresas, por onde elas podem começar a se organizar para essa transformação? A gente trouxe aqui diversos pontos, diversos impactos, logístico, cadeia de suprimento, benefícios, mas assim, acho que tem pontos básicos que a gente pode dizer para as empresas iniciarem e começarem a ver um pouquinho do impacto da reforma. Hoje a orientação para todas as empresas é imediatamente olhar para a sua nota fiscal. É conversar com os programadores, com os sistemas, porque nós estamos esperando um colapso ali em janeiro de 2026, das empresas não conseguirem emitir nota fiscal. O ambiente de teste ele está disponível a partir de outubro. Então, quem não se atentar a isso, efetivamente, em janeiro, teremos um trabalho redobrado e as empresas não vão conseguir faturar. Então, essa é uma realidade. A gente tem visitado muitos clientes, principalmente no interior, onde a gente ainda tem um negacionismo quanto à reforma de que ela não vai ocorrer, mas ela está ocorrendo. Então, quando a gente faz um planejamento, esse planejamento ele vai mudar ao longo do tempo. Além disso, depois disso, é olhar a precificação até final ali de 2026, o quanto antes melhor. Analisar os contratos, até a gente falou pouco aqui, a questão contratual é muito importante, principalmente a longo prazo. Efetivamente, um contrato que eu tenho, que vai ser executado lá em 2018, que foi precificado agora, esse preço não vai ser o mesmo lá em 2018. Então, nós teremos que ter cláusulas protetivas quanto a isso. Vou deixar um pouquinho para... Ainda bem que ela deixou um pouquinho. É interessante, ela pegou um gancho aqui que me chamou muita atenção. E isso agora é verídico. Fui tomar um café enquanto eu aguardava aqui, e aí eu sentei do lado de uma pessoa, falo muito, né? A pessoa também começou a conversar. Ele era de consultoria de RH aqui para o pessoal aqui de investimentos. E ele falou, e eu falei, o que você vai falar? Eu falei, vou falar de reforma tributária. Isso não passa, né? E é interessantíssimo, juro. Isso já é efetivo desde 2023 e as pessoas continuam relutando contra a mudança. Então, o que eu posso passar aqui de dicas, né? A gente está num momento no Brasil onde o leite não derramou, dá para você estruturar
e dá para você estruturar muito bem a sua situação. Segundo, dá para fazer dinheiro no Brasil, mas muito. Eu dou aula, já dei aula, graças a Deus, nos 27 estados, já tenho clientes dos estados, em todo lugar tem dinheiro, mas você precisa ter um mindset para isso. Você precisa ter uma cabeça de empreendedor, e é conhecer, ter boas consultorias, etc. e tal. O que eu dou de dicas hoje? Hoje eu implemento reforma tributária. Por onde que eu começo? Primeira coisa de tudo, coisas básicas. Senta todo mundo o quê? De tax? Todo mundo de accounting? Não, amigão, todo mundo que tem algum tipo de gestão na empresa. Traz todo mundo, porque todo mundo vai ser impactado. Explica para ele o que vai acontecer e fala o seguinte, agora a gente vai começar a olhar. Vamos começar a olhar o quê? PIS e COFINS. Vamos começar, desculpa, antes de tudo, nota fiscal, porque senão você não emite. Depois, PIS e COFINS, depois ICMS. Vamos estruturar a holding em cima. Vamos olhar os seus fornecedores. Olha que interessante, eu tenho um cliente meu que a gente chamou os principais fornecedores dele, porque são de Simples Nacional, para explicar a reforma. Porque eu preciso saber se ele vai conseguir mudar ou não o sistema dele. Porque se ele não consegue mudar, o que eu tenho que fazer? Procurar outro fornecedor. O sistema é competitivo. Então, você vê que é uma cadeia, e para a gente, que está aqui nessa linha aqui, ela vem com compliance, óbvio, mas ela vem com muita consultoria. Então, você que é um prestador de serviço, que vai ter muita tributação, por exemplo, aumenta teu portfólio. Se você aumenta o teu portfólio e não cobra mais R$500, cobra 5 mil, vai por mim que 28% não vai ser problema para você. Então, é isso que a gente está levando muito, lógico, eu acredito que a consciência disso cada dia mais, né? Vai ter gente em 2026 chorando? Sim, em 2027, mas isso não é um ponto, né? O ponto é começar a olhar cada hora mais, porque realmente traz muita oportunidade, e lembrando que o sistema de hoje nós conhecemos. Como vai ser a partir de 27, existem várias interrogações aqui. Exato. Vai ter gente chorando e vai ter gente vendendo lenço, né? Então, é isso. E a gente está na Expert, e é importante falar, se esses dividendos forem distribuídos, o quanto dinheiro nós vamos ter na mesa para os empresários investir. Então, vocês também terão um leque de oportunidade muito grande, muito forte. E para finalizar, acho que eu pegando o gancho que os dois falaram, e eu já trouxe um pouco no início, estar munidos de pessoas que possam trazer esse assessoramento. Seja no compliance, seja na sua contabilidade, seja como a sua controladoria, empresas, porque quem se organizar na frente não vai ter prejuízo ou vai minimizar os seus impactos. Então, é questão de organização, é questão de olhar seus fornecedores, de olhar a sua nota fiscal, de olhar o seu sistema. Uma coisa é a gente chegar em dezembro e descobrir que aquele fornecedor não gera crédito, é o principal fornecedor, ou que a nota não está sendo emitida. E a gente ter um tempo para arrumar isso. Então, fica aqui o convite de revisitar quem está assessorando todas essas partes, financeiro, compras, né, contabilidade, consultoria, e se realmente toda essa turma, todo esse grupo está preparado para ajudar a passar por esse período que vai dar uma bagunçada no início, mas que depois, com certeza, a tendência é que melhore. Eu acho que, por hora, é isso que a gente tinha para passar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma observação. Então, acho que podemos ir para as considerações finais. Queria agradecer a presença de todos aqui conosco. Acho que a gente tentou trazer um tema complexo, deixar ele um pouco mais simples e resumido. Agradecer a Deise, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Sabemos que o assunto é denso, que tem várias plenárias, enfim, acontecendo. Obrigada pelo tempo de cada um de vocês e ficamos à disposição para tratar dos assuntos linkados aí à reforma e outros também necessários. Muito obrigada. Obrigada também ao professor Tiago, que esteve aqui nos dando mais uma aula, mais uma vez, trazendo vários assuntos. Professor Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer, antes de tudo, a oportunidade, ao Grupo Estúdio, a Grazi, que fez o convite. A professora também, advogada. Quero agradecer a todos e só quero dar uma dica, assim, aproveitem o protagonismo do tributário. Ele, categoricamente, ele é um protagonista daqui até, no mínimo, uns 50 anos. E quem, logicamente, fizer um bom preventivo, vai manter uma boa saúde financeira, né? O tributário, ele te leva para a saúde financeira. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, gente. Aproveitem a feira e qualquer dúvida estamos à disposição. Até.